Vamos ouvir a palavra de Deus, amados? Abra comigo lá em Romanos, capítulo de número 10. Nós vamos dar continuidade à exposição da carta aos Romanos, onde Paulo ele está escrevendo para a igreja de Roma, para os cristãos que ali estão, sem nunca ter tido estado lá ainda. Ele ainda não conhece, ele tem um desejo no coração dele de estar em Roma, anunciando o evangelho, mas ele ainda não está. Eu até perguntava no início dessa ministração, da exposição, se você sabia quem que fundou a igreja de Roma. Algumas pessoas, os católicos, dizem que foi Pedro. Pedro que fundou. Pedro é o Papa de Roma, o primeiro Papa. Mas, na verdade, não se tem base bíblica para isso. Não se tem nem base que Pedro esteve lá para dizer a verdade. Só que, amados, eu disse para vocês que a igreja de Roma, ela foi uma igreja fundada pelo Espírito Santo de Deus. Literalmente pelo Espírito Santo. A perseguição que houve, as coisas que estavam acontecendo, se o Espírito Santo de Deus não estivesse na vida daquele povo, não haveria cristãos ali naquele lugar. E hoje aqui em Romanos 10, eu vou ler com você dos versículos 1 até o versículo 11. Eu ia dar uma acelerada, mas infelizmente a gente tem que pontuar algumas coisas aqui. Então, nós vamos dividir o capítulo 10 em duas partes. A primeira eu começo hoje e domingo que vem eu termino. Romanos 10, versículo 1, quem encontrou, diga glória a Deus. Diz assim, preste atenção. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu. Isto é para trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo? Isto é para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Amém? Você crê que Deus vai falar com você? Põe a mão na altura do teu coração, feche os seus olhos, vamos pedir a Deus esse entendimento. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, meu Deus, sem a tua palavra, nós não poderemos entender e compreender as coisas que hão de vir e a tua vontade aqui na terra. Por isso, Senhor meu Deus, eu te peço, toma cada vida aqui presente e pela tua misericórdia, coloque a tua palavra em nossos corações, para que nós, meu Deus, venhamos sair daqui completamente transformados pela tua presença e pela tua palavra. Então, meu Deus, a nossa incapacidade, ela é muito grande, é muito pequena, nós somos nécios, Pai. Por isso pedimos que o teu Santo Espírito venha descortinar essa palavra diante dos nossos olhos, aos nossos ouvidos e ao nosso coração. Mas, meu Deus, não nos poupe, Pai. O que tiver errado nas nossas vidas, fale, nos instrua, não nos deixe, meu Pai, continuar errando na nossa fé,
mas muito pelo contrário, Pai, que nós saímos daqui completamente abençoados pela Tua presença, no nome de Jesus, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Amém? Vamos aplaudir o nome do Senhor. Diga glória a Deus. E por favor, amados, podem se assentar. Amados, preste bastante atenção, porque, amados, eu disse na semana retrasada que os capítulos de número 9, 10 e 11 de Romanos, eles são os capítulos mais complexos, mais difíceis de entender. Algumas pessoas dizem que de toda a Bíblia, porque Paulo ele vai tratar de alguns assuntos a partir do capítulo de número 9 que machucam o homem, que machucam aquele que, por exemplo, tem algum tipo de soberba no coração, algum tipo de orgulho próprio. A palavra do Senhor, amados, ela vai fazer com que nós venhamos ser colocados no nosso lugar e Deus estará no lugar dele. E na semana passada, nós falávamos da soberania de Deus na salvação, que Deus ele salva quem ele quer, na maneira que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer, Deus ele sempre faz. E as pessoas que, por exemplo, elas pensam que são boas demais, Deus ele disse na sua palavra que colocaria uma pedra de tropeço em Sião, uma rocha de escândalo que é Cristo, para que toda pessoa que pensasse assim, que é boa demais, que merece salvação, que guarda os mandamentos, de repente ela tropeça naquela pedra e ela tem que olhar para Cristo e ver que Ele quem morreu na cruz, é Ele quem deu a vida por nós, é Ele quem pagou o preço. Então nada do que eu tenho em mim pode me credenciar a uma salvação direta com Deus se eu não estiver em Cristo. Só que Paulo, ele, depois de ter dito isso, ele vai mostrar que Israel, amados, foi muito rebelde com Deus. Nós temos visto Israel sofrendo tanto nesses dias, embora hoje Israel em si, o povo de Israel, ele não está ocupando nem 1%. Para você ter uma ideia da área principal de Jerusalém mais, porque uma boa parte até mesmo do templo de Jerusalém foi ocupada por árabes. Então, nós vemos esse sofrimento de Israel, mas uma das principais causas desse sofrimento de Deus, ele ter que fazer com que a árvore fosse cortada na raiz, para ressurgir ao cheiro das águas, é a rejeição que o povo de Israel teve para com o próprio Deus. Porque quando nós viemos acompanhando a história de Israel, Israel ele fez muita coisa errada perante Deus, amados. Embora era o povo escolhido, embora era o povo que tinha as leis, embora é o povo que Deus ele deu o nome, um novo nome, Israel ele errou muito contra Deus, virou um povo idólatra. Chegou o período interbíblico, amados. Deus, ele não queria falar com Israel de jeito nenhum, nem por profetas, nem por tábuas, nem pelas pedras Urim e Tumim, de forma nenhuma, por causa que Israel, ele sempre se rebelava contra Deus, ele sempre rejeitava o Senhor. Chegou um tempo que Deus ele vai mandar o profeta dizer para Israel e para o rei Asa que o Senhor só estaria com eles enquanto eles estivessem com ele. Se eles o deixassem, ele também os deixaria. Mas o ponto culminante do sofrimento de Israel é que o Messias ele veio. Ele andou por Israel, ele nasceu em Israel com sangue israelita. Aprendeu e ensinou a cultura do céu, primeiramente em Israel. E diz a palavra do Senhor que eles rejeitaram Cristo. E isso, amados, quando uma pessoa, escute o que eu estou te dizendo, ela rejeita Cristo, ela está rejeitando a própria salvação. Porque só Jesus Cristo ele salva.
Quando uma pessoa, por exemplo, dentro de um culto, igual nós estamos aqui nessa manhã, ela tem a oportunidade de mudar de vida e não muda, ela não está rejeitando ou esperando uma oportunidade melhor, não. Ela está rejeitando a própria salvação que vem de Deus. Diz a palavra do Senhor que Paulo, ele vai explicar nesse contexto, e eu quero dizer para vocês, amados, antes de nós entrarmos na introdução, que nós vivemos tempos finais nessa terra. Nós estamos vivendo os últimos períodos do homem nessa terra, do servo de Deus, porque está chegando o fim. E nós vemos que o planeta está pregando, amado. O planeta está pregando. Até pessoas que nunca leram a Bíblia, quando veem as coisas que estão acontecendo, dizem assim: é o fim do mundo. O mundo está acabando, o planeta está pregando. Mas para nós sabemos que a volta do Senhor, ela está próxima. E Paulo, ele vai mostrar aqui como Israel rejeitou a justiça de Deus. E hoje eu quero te dizer desde o começo dessa mensagem, amados, não rejeite as poucas oportunidades de consertar a sua vida com Deus que você tiver. Diga para quem está do teu lado, não rejeite a Deus. Não rejeite a Deus, amém? Vamos então, assim, tendo dito isso, vamos ler o que está escrito em Romanos 10, versículo 1. Diz assim, olha o que Paulo está dizendo. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Paulo está dizendo aqui que a oração dele são para que os judeus eles sejam salvos, para que os israelitas sejam salvos, embora, amados, eles foram os piores inimigos que Paulo enfrentou. Os judeus, eles quiseram matar Paulo, eles perseguiram, eles confrontaram, eles não deixavam ele pregar em paz, eles sempre estavam ali, o chamando de traidor, eles vão chamar Paulo de um monte de nomes, mas Paulo, ele está dizendo aqui que a boa vontade, que o coração dele, mesmo com as pessoas sendo ruim com ele consegue ter um coração bom para com elas. E isso é muito importante, porque o Senhor Jesus, ele vai dizer, não pagueis o mal com o mal, mas pagais o mal com o bem. Eu não sei quem que colocou na cabeça do cristão que a gente deve pagar com a mesma moeda, mas isso era no tempo da lei, olho por olho, dente por dente. Hoje não, nós nem merecíamos estar aqui, estamos. Nós nem merecíamos tamanha salvação e recebemos. Só que quando uma pessoa ela não gosta de nós, no nosso coração se revela maligno. Ele revela que a maldade está ali dentro, que a raiva está ali dentro, que você não aguenta olhar no olho daquela pessoa mais, que você não consegue mais enfrentar aquele desafeto de frente. E uma coisa que é muito interessante, que Paulo, ele recebeu uma missão de ser apóstolo dos gentios. Está lá em Atos dos Apóstolos que ele vai receber essa comissão, essa missão que ele tem que pregar para os gentios. Ele mesmo vai receber essa bênção. Mas, amados, mesmo ele, teoricamente, não tendo nenhuma responsabilidade com o povo de Israel, ele está dizendo aqui que ele não deixou de levantar súplicas pelos seus irmãos. Ele podia muito bem pensar assim, problema é de fulano, se ele está indo para o inferno ou não. Só que Paulo, ele não pensa assim. Não é a missão dele, não é obrigação dele. Mas mesmo assim, ele ora para que aqueles que não conhecem a vontade de Cristo, eles sejam salvos. Eu quero que você pense um pouquinho quanta gente que você já virou e disse, problema é de fulano agora.
Agora é ela e Deus. Mas você continua orando por ela para que Deus ele se revele a ela? Ou você já está orando ao contrário? Falando, ó, tomara que Deus ele se revele o pé de Deus, não a mão de Deus. Eu quero é o pé se revelando na cabeça deles. Paulo não, ele vai dizer que ele continua suplicando por aqueles que não são salvos. E nós também, amados, nós não podemos deixar de orar. É uma missão do cristão. Jesus, ele vai dizer no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, vamos lá comigo? Mateus, capítulo de número 5, no versículo de número 38, diz a palavra do Senhor, Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, no versículo de número 38, diz assim: ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não volte as costas ao que te deseja que lhe emprestes. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Amém? Feche os seus olhos por 1 minuto, toda a igreja. Pensa na pior pessoa que você conhece. Ex-marido, ex-sogra, ex-patrão, ex-amigo. Pensa por 1 minutinho. Lembra dessa pessoa aí. Sabe o que Deus ele quer? Que você ore por essa pessoa. Que você ore para que ela alcance a Deus. Deus alcance essa pessoa. Que ela alcance a misericórdia de Deus. Sabe essa pessoa que te fez tanto mal? Jesus ele quer que você ame ela. E o amar de Cristo, pode abrir os olhos. Até amargou, né? Lembrou aquele monte de coisa, né? Mas, amados, é assim que o cristão, ele demonstra para o céu que ama os seus inimigos. É quando ele ora para que eles sejam salvos. É que ele ora, porque às vezes a pessoa ela pensa que o amor, ele se demonstra somente com contato físico e não é. Uma das maiores provas de amor que uma pessoa ela pode ter é quando ela pede para Deus perdoar aqueles que o ofenderam, aqueles que fizeram mal. Então, Paulo está dizendo aqui, ó, na boa vontade do meu coração, eu faço súplicas para que eles venham ser salvos, aqueles que me perseguiram, aqueles que queriam me matar, aqueles que queriam me prejudicar, aqueles que, por exemplo, me deram um tombo. Você tem que orar, amado, porque isso vai revelar que tipo de cristão que você é. A maneira que você amadureceu diante de Deus, ela se revela no momento que você entoa a sua oração a Deus. Porque uma coisa é você falar de uma pessoa para alguém, outra coisa é você falar dela para Deus. É você falar, Senhor, eu oro pela vida da minha ex-mulher para que ela tenha um encontro com o Senhor. Está aí ó, perdida no mundo, está aí se drogando, está se perdendo. Você tem que abrir o teu coração e mostrar o que tem dentro de você. Por isso que Paulo, ele vai dizer aqui, ó, deixa marcado em Romanos 10, vamos em 1 Timóteo, é uma missão da igreja. No capítulo de número 2, no versículo de número 1 ao 3, 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículos de 1 ao 3, olha o que diz a palavra do Senhor. Diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de quem? Todos os homens. Não é só daqueles que eu gosto, não. Não é só daqueles que eu acho legal, não.
de todos os homens em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Está vendo? É uma missão da igreja, orar por todas as pessoas, inclusive aqueles que você não gostava, tá? Não gostava. Porque eu creio que a partir de hoje, se você é um servo de Deus, você vai começar a praticar essa palavra. E se você praticar, se prepare, porque grandes coisas Deus ele vai fazer na tua vida, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Romanos 10, versículo de número 2. E ele vai dizer aqui o seguinte: porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. O que é ter zelo por Deus, mas sem entendimento? É porque os judeus, amados, eles são legalistas. O que é um legalista? É a pessoa que cumpre as leis para ser merecedora da salvação ou de qualquer favor divino. Igual, por exemplo, nós vemos que o legalismo, ele entra muito tem estado muito aceso na igreja. Igual, por exemplo, uma campanha de oração é legalismo. Igual, por exemplo, você vem 7 dias, durante tantos dias, e você vai receber isso de Deus. Isso é legalismo. É cumprir determinada coisa para que você venha ter direito de cobrar de Deus aquilo que você crê que mereceria. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. O legalismo está esse. E o judeu, ele cumpria as leis rigorosamente, com muito zelo, pensando em poder cobrar a Deus e falar: Senhor, eu mereço. Igual você muitas das vezes já diz: Senhor, eu mereço. Eu estou levantando de madrugada para falar com o Senhor. Senhor, eu estou indo nos cultos, eu mereço. Meu irmão, não é assim. Não é assim. Isso é legalismo. É você cobrar a Deus por algo que você está fazendo que é bom para você. Porque quem é que gosta de estar na casa de Deus? Diga glória a Deus. Então como que nós vamos cobrar a Deus por algo que é bom para nós? Imagina isso. E os judeus, eles pensavam dessa forma. E eles eram muito zelosos. Mas eles não tinham entendimento. Você vê, o próprio apóstolo Paulo, antes ele era Saulo de Tarso, ele perseguia pessoas pensando que estava agradando a Deus. Tem muita gente, igual, por exemplo, na Inquisição Papal, que mataram-se milhões de cristãos em todo o mundo. Torturaram, fizeram grande covardia com um monte de cristãos, a ponto do próprio Papa vir pedir perdão pela Inquisição Papal que foi instalada. Amados, mas quem via, quem praticava aquilo, pensava que estava servindo a Deus. Você não vê? Tem essas pessoas que são fanáticos, que são radicais islâmicos, na mente deles, eles pensam que tem tanto zelo por Deus que eles vão até a morte. Igual os fariseus, eles se opunham contra tudo que fosse contra eles. Eles matavam, eles perseguiam, faziam a pessoa negar a fé dela, se caso não fosse, negasse a sua fé. Igual em Roma, que tinha ali a helenização, que é a cultura grega, eles ateavam fogo nas pessoas, pensando que estavam sendo zelosos a Deus. Mas, amados, e Paulo, ele está dizendo que eles são muito zelosos, mas eles não têm entendimento. Eles não têm. Eles não têm o entendimento, eles não querem ter o entendimento de Cristo na vida deles. Eles seguem tudo a risco. Tudo tem pontualidade. Eles dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Nenhuma sementinha fica fora se é de Deus. Eles não faltam em nenhuma ceia, nenhuma confraternização deles ali. Não na Santa Ceia, tá?
porque os judeus na casa de Deus, eles têm ali, o sacerdote, ele come o pão da proposição, eles têm as cerimônias ali. E amados, eles não faltam em nenhuma de tanto zelo, mas eles não têm o entendimento. Aí nós somos ao contrário. Nós temos entendimento, mas não temos zelo. Quem crê que Jesus é o Salvador? Quem crê que Deus é amor? Mas se tiver um churrasco, você pensa duas vezes. Se tiver uma festa, se tiver um sítio, se tiver uma férias, se tiver qualquer coisa. O judeu não, ele cancela. Ele cancela trabalho para ir para a festa dos tabernáculos. Mas tem gente que não consegue marcar na agenda dela, ó, dia tal é Santa Ceia, eu não posso ter nada nesse dia. Nós temos entendimento, Cristo é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Mas cadê o zelo? Cadê o zelo com as coisas de Deus, com a sua vida com Deus? Os judeus não, eles oram, eles leem ali, eles ficam orando ali no muro das lamentações, ali, ó, Bereshit, Bará, Eloi, Elxamá, Exira, Terregit, ou seja, eles vão repetindo ali o primeiro versículo de Gênesis, clamando ali por Deus. Eles têm zelo, mas não têm entendimento. Mas você que tem entendimento, você lê a Bíblia todo dia, você está lendo? Passou a ler? Cadê o zelo? Cadê? Tem jejuado? Fala, não, vou jejuar, não, porque eu estou num propósito, não é porque eu preciso deixar o pão da terra para me receber o pão do céu. Ele está dizendo, eu dou testemunho que eles são muito zelosos, viu? E você, meu irmão, tem sido zeloso com as coisas de Deus? Ah, pastor, eu estou indo muito pouco na igreja, mas por quê? É muito cansaço. O judeu, ele pode estar arrastando. Ele vai para a sinagoga, porque ele sabe que ali é o esconderijo do Altíssimo, ele precisa descansar em Deus. Mas não, você descansa no celular, na Netflix, nas séries ilimitadas que se tem. Amém, amados? Está entendendo? Eles não têm o entendimento. E aí ele continua dizendo aqui no versículo 3 o seguinte: porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Os judeus, eles desconheciam a justificação de Deus através de Cristo, não porque eles eram tolos, amados, não porque faltava um parafuso ali, ó, esse aqui é meio tantã, não. Eles rejeitavam porque eles não queriam saber. Se alguém falasse com um judeu, olha, Jesus, ele te ama, ele fala, não quero saber de Jesus, não. Não quero saber, por causa que eu já estou fazendo tudo certinho, eu já sou bonzinho, eu já estou cumprindo os mandamentos. Eles tinham a sua própria justiça. E ainda que alguém viesse falar de Deus, eles rejeitavam, porque na mente deles, eles tinham a sua própria doutrina. Mas só que, amados, não adianta uma pessoa ela ter doutrina. A gente vê muitas igrejas cheias de doutrinas, né? Cheias de regimentos internos. Só que as doutrinas, se elas não são de Deus, elas não salvam e ainda afastam a pessoa de Deus. Diz aqui para você ter uma ideia, em Isaías, deixa marcado aí, em Romanos 10, e vamos lá em Isaías 64, no versículo de número 6. Isaías 64, versículo 6. O profeta Isaías, ele vai dizer isso aqui, olha. Isaías 64, 6 diz assim: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças, como o quê? Trapo de imundícia. E amados, trapo de imundícia, ele é até meio nojento de falar, por causa que no hebraico, o trapo de imundícia traduzido era um pano que a mulher usava quando ela estava menstruada. Aí quando aquele pano estava bem encharcado de sangue, aquilo era um trapo de imundícia.
Você vê o que é a nossa justiça perante Deus. O que é a nossa justiça perante o Senhor? Você pega aquele pano ali e coloca exposto para alguém ver? Porque o judeu, ele pensava que ele era justo demais, e a justiça tem que ser vista. Mas perante Deus, as nossas justiças, as doutrinas que vêm da nossa mente, é tudo como um trapo de imundícia que você tem que jogar fora, tem que lançar no lixo. Porque somente Ele é quem justifica. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus, amados. E amados, nós vemos tanta coisa acontecendo nos dias de hoje, é tantas doutrinas, é doutrina de demônios, aí é o demônio doutrinando a pessoa dentro da igreja, é o demônio falando no microfone, ó, se você não voltar para Jesus, eu vou te matar. A pessoa está doutrinada pelo demônio, está sendo doutrinada por Satanás, e Paulo ele fala, fuja dessas doutrinas de demônios. A gente vê a doutrina da graça sem reverência. Pessoa, tudo dela é pela graça. Não, nós somos salvos pela graça. Mas quem foi alcançado por essa maravilhosa graça, tem que ter reverência, amado. Não é possível. Senão não foi graça, não. A pessoa, ela foi alcançada pela graça e continua vivendo uma vida profana, sem reverência, sem busca a Deus, sabe? É terrível. Tem que ter essa reverência de falar, não, eu fui alcançado por Ele, era para mim estar morto, a minha vida pertence a Ele, não a minha vida pertence a mim, porque eu fui salvo pela graça, não. Eu faço do meu corpo o que Ele quiser, o que eu quiser, eu faço da minha vida o que eu quiser, eu vivo do jeito que eu quiser, não, porque eu fui salvo pela graça. Meu irmão, quem foi alcançado pela graça de Deus, precisa reverenciar ao Deus que pela graça te salvou. Porque se nós fomos alcançados pela graça dele, o nosso joelho nunca se cansará de dobrar e dizer que ele é santo, que ele é poderoso, que ele é digno, porque ele é o nosso Deus. Louvado seja Deus. Amados, é tanta doutrina que para Deus a pessoa fala, você não pode isso. Amados, para Deus, quando a doutrina não vem dele, é trapo de imundícia. Trapo de imundícia. Aí lembra sempre disso para você imaginar quando você fala assim, não, eu sou assim, eu sou bom demais. Trapo de imundícia. Essas palavras que você diz, eu sou bonzinho demais. Não, tudo trapo de imundícia. É tudo dele, por ele e para ele. Amém, igreja? Volta aqui em Romanos capítulo 10. Diz a palavra do Senhor aqui, no versículo de número 4, Paulo ele vai continuar dizendo, fazendo ali o seu comentário, e ele vai dizer aqui, ele vai dizer que eles, versículo de número 3, porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ou seja, amados, o objetivo da lei é qual? O objetivo da lei é te salvar? Hein? Sim ou não? Vocês estão espertos, vocês estão ficando só... Desce desse muro, hein? Desce desse muro. A lei, o objetivo da lei não é nos salvar, é mostrar que a gente está errado. A lei é o plumo que mostra o pedreiro ruim. Está tudo torto. A lei é assim, ela mostra os nossos erros. Ela mostra quem está errado. Mas, amados, ela mostra tanto que você está errado, que ela te leva para Cristo. Você vai olhando a lei, e diz assim, eu não posso ser salvo por essa lei, porque eu consigo guardar 9 mandamentos, mas quando chega no 10º, não cobiçarás, é foro íntimo, eu já fiz tanta coisa errada. Eu não posso me salvar. E aí ela te leva para onde? Para Cristo. A lei, ela faz você enxergar que precisa de um Salvador. É igual em Tiago, eu li aqui com vocês semana passada, você pode guardar toda a lei, toda, mas se você tropeçar em uma apenas,
um mandamento ou uma ordenança, você é culpado da lei inteira. Dei o exemplo do omelete, 10 ovos, um está podre, compromete a perfeição. Então, o fim da lei, o objetivo da lei, ela é nos levar para Cristo. É para você olhar para Cristo e dizer assim: eu preciso de Jesus na minha vida. Eu preciso. Quem precisa de Jesus? Diga: eu preciso de Jesus. Eu dependo de um Salvador, porque a lei ela me mostra toda hora que eu estou errado. A lei ela me mostra toda hora que eu estou errado. A lei ela me mostra que eu sou um pervertido, que eu sou um esquizofrênico. Mas eu preciso de um Salvador, e somente Jesus Cristo, ele salva. Romanos 10, versículo 5, diz assim: ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei, viverá por ela. Moisés, ele disse isso. A pessoa que guardar toda a lei, toda ela, poderá reivindicar salvação por ela. Pode chegar diante do trono de Deus e falar: Senhor, pode sondar que eu sou uma pessoa impecável, só que tem que ser 100%. Não é 99,9% não. Olha o que diz em Gálatas, capítulo de número 3, no versículo de número 10. Gálatas 3, versículo de número 10. Pastor, já estou num caminho bom. Maravilha. Você está sem Salvador? Então você está correndo perigo, viu? Correndo um perigo seríssimo de ficar para trás. Não, mas eu sou trabalhador, não roubo ninguém, nunca xinguei minha mãe, nunca peguei e desrespeitei ninguém. Pois é, mas está sem Salvador? Ih, meu irmão, complicou para o seu lado. Gálatas 3, versículo 10, olha o que Paulo ele diz assim, diz aqui: todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Ou seja, quem quer andar pela lei já está debaixo de uma maldição. Por isso que Cristo, ele se fez maldito por nós. Ele se fez maldito por mim, por você. Porque a lei que nos mostrava que estávamos errados, ela agora, quando olhar para nós, ela vai ver a retidão de Cristo, vai ver a perfeição que há em Cristo. E Moisés, ele vai falar isso mesmo: olha, quem quiser viver pela lei, praticar a lei, viverá por ela. Mas diz aqui no versículo 6, vamos lá comigo em Romanos 10, versículo 6, que eu quero fazer uma aplicação ainda na sua vida. Versículo 6 até o 8 diz assim: mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. O que Paulo está dizendo? Você não precisa, amado, subir lá no céu para ter Cristo. Você não precisa disso. E também você não precisa descer mais para o fundo do poço ainda para você encontrar Cristo. Você não precisa nem ir nas alturas excelsas ou ir na mais profunda miséria para você conhecer a Cristo. Ele está dizendo que Cristo está do seu lado, na palavra que você ouve, na pessoa que te cumprimenta, nas pessoas que falam de Cristo para você. Você não precisa, por exemplo, piorar a sua vida para Cristo estar em ti, não. Porque a gente diz: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Pastor, está doendo, você quer descer mais. Ah, não, porque eu preciso ver Cristo na minha vida. Eu preciso, ou então buscar mais e mais e mais para encontrar Cristo. Não, meu irmão, está dizendo, Cristo ele está do seu lado. Aonde tiver 2 ou 3 reunidos em nome dele, ele estará presente. Ele estará junto com você. A palavra do Senhor
quando ela entra no teu coração, é Cristo que está entrando na tua vida. Você não vê quando a pessoa está escondendo coisas, e aí de repente Cristo ele entra com a palavra, aquela pessoa fala, eu tenho que ir diante de Cristo para falar com ele, porque eu sinto a presença dele. Você não vai precisar nem subir muito para encontrar o Senhor, nem descer muito. Você precisa é crer nele, abrir a porta do seu coração, porque ele entrará e fará a mudança na tua vida que você precisa, em nome de Jesus. Amém? Versículo de número 9, diz aqui, Romanos 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Amém? Vamos entender isso, amados. É necessário confessar a Cristo publicamente. Mas não é somente falar que conhece a Cristo. Igual, isso é necessário. É necessário. Porque às vezes a gente faz o apelo. Quem quer entregar a vida para Jesus e receber a Ele como Salvador? Aí a pessoa, ela fica ali no lugarzinho dela e fala assim, eu vou receber a Jesus aqui mesmo. Aqui, ó, no meu cantinho. É necessário confessar publicamente. É necessário. Isso é a palavra de Deus quem diz. Mas não é somente dizer que conhece a Cristo. Sabe por quê, amados? É possível alguém que confessar a Jesus não crer nele? É possível, sim ou não? Ô igreja, vamos lá, sim ou não? Está vendo como tem uma divisão? É isso que a gente aprende nessa hora. Amados, é possível sim. Lá em Mateus capítulo 7, no versículo 22, diz a palavra do Senhor, que muitos virão dizendo, Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos maravilhas, curamos enfermos, e Jesus ele vai dizer, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, é possível uma pessoa dizer em nome de Deus, até fazer coisas, mas não crer nele. Mas eu vou dizer uma outra pergunta. É possível alguém dizer que diz crer em Cristo, não confessá-lo publicamente? É possível isso? É possível. A pessoa, às vezes, ela diz, mas não é o certo. Tem pessoa que diz assim, eu creio em Cristo, mas não confessa ele publicamente. Ela diz que crê, mas na verdade ela não crê. E quer um exemplo? Lá no escritório que a pessoa trabalha, ela está ali, cristã na igreja, de falar em línguas e tudo mais. Mas lá no escritório que ela trabalha, ela não confessa Jesus publicamente. E isso é errado, amados. Porque quem crê em Cristo tem que confessá-lo para todo mundo saber que ela é cristã. Ah, não, Deus está me vendo. Meu irmão, você está lá no escritório, tem um monte de gente falando besteira, passando vídeo, rindo, contando piada, falando de adultério. Você nem se manifesta. Você não fala, ô minha irmã, está errado isso aí. Ah, não, o que nós vamos beber? Eu vou beber uma cerveja. Eu não bebo não. Ah, não, por quê? Não, porque eu sou cristão. Tem gente que no reino de Deus não tem espaço, amados, para gente secreto. Aquele cristão à paisana, né? A pessoa, ela simplesmente não demonstra que é servo de Deus, não pode. Por isso que Paulo está dizendo aqui, ó, no versículo 9, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Amados, você hoje precisa fazer um autoexame. Se você tem confessado a Cristo como Salvador da tua vida, que você é cristão mesmo, que você é servo de Deus mesmo, porque
Na verdade, o cristão ele não foi colocado na terra para ser amado. Ele foi colocado para ser odiado. Jesus ele disse, vocês serão odiados de todos os povos. Porque você não vai aceitar coisa errada. Você não vai ser complacente. Você vai brigar. Você vai falar, não, isso aqui está errado. Ninguém vai querer te chamar para a festa não, irmão. As festas da família, todo mundo vai estar na lista, mas menos eu. Porque se eu chegar lá e tiver acontecendo aquele pagodão, eu vou lá meter a mão no som e falar, não vai. Ah, então vou embora. Meu lugar não é aqui. O cristão é assim, ele tem que demonstrar, por causa que confessar a Cristo, sabe o que acontecia antigamente? Gerava morte. Pessoa, você não vai se curvar diante da estátua do rei, não? Sadraque, Mesaque e Abednego. Joga eles na fornalha. Pode julgar. Mas nós não nos curvamos diante de Deus, não, porque nós já temos um único Deus. Pode nos matar. E eles lançavam em Deus e estava com ele. Daniel, você não pode orar. Se pedir alguma coisa, não, eu vou orar ao meu Deus. Eu tenho um Deus, eu tenho que pedir para ele. Mas você vai ser lançado na cova dos leões. Então eu vou para a cova dos leões. Igual Estevão, igual você vai ver, Pedro ele prega, depois do dia de Pentecostes, 3.000 se rendem a Deus. Aí Estevão vai pregar, ele deve ter tomado umas 3.000 pedradas. Morre. Tem que entender isso, que o confessar a Cristo, ele vai gerar uma repulsa do mundo na tua vida. As pessoas vão falar, nossa, fulano é chato demais, não dá nem para falar, tudo dele é Jesus, tudo dele é Deus, tudo dele é céu, tudo dele é isso. Mas qual que é o assunto que a gente tem, amado? Qual que é o assunto? Pastor, a gente não pode falar de outras coisas? Não pode. Desde que aquilo não gere um fanatismo no teu coração. Eu já vi cristão brigando um com o outro, falando de time de futebol, gente. Um brigando com o outro. Falando, defendendo bandeira de time. Aí quem está de fora fala, e diz que é da igreja ainda, né? Ainda bem que ele fala que é da igreja. É complacente. O cristão, ele diz mais aqui, versículo de número 10, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Amado, quem é salvo não consegue ficar mais em silêncio, não. Não existe silêncio para quem foi alcançado pela graça, não. Eu tenho que falar de Deus mesmo. Eu confesso a Ele. E outra coisa, quem crê verdadeiramente, quem crê em Deus, ele não tem medo de nada. Ele não tem medo de perseguição, ele não tem medo de desemprego, ele não tem medo de nada, porque ele sabe o Deus que ele crê. Você não vê Paulo na prisão, ele falando, eu sei em que eu tenho crido. Mas Paulo, você vai morrer, quem via de fora, não tem problema. A coroa de justiça está me imposta já. Eu já estou me preparando. E eu não vou morrer, não, eu vou partir. Eles querem que eu morra, mas eu vou partir. Eu vou para o céu, vou fazer minha última viagem. É igual eu falava com vocês, o partir no grego, ele tem 3 distinções. A primeira é que a pessoa, ela montou um acampamento e está desmontando. A outra é que ela entrou num bote para fazer a última viagem. E a outra é que ela está indo embora para a sua casa para sempre, amado. Ele falou, vou partir, não vou morrer não vai acabar aqui não. Minha vida não acaba aqui não, porque eu sou servo de Deus. E a vida do cristão ela não acaba aqui nessa terra não. Ela nunca acabará, porque nós temos uma vida eterna preparada pelo Senhor para todos nós. Louvado seja Deus, amado. Em nome de Jesus. Então você precisa fazer um balanço de como que nós temos sido cristãos. De como que nós confessamos o nosso Deus. Eu confessei e pronto e acabou.
Continua nos jogos, no dominó, no baralho, no carteado, na cacheta, na maquininha caça-níquel, na Mega Sena. Como que você confessa ele publicamente? O glória a Deus ainda, ele é baixinho, mas o truco é altão, né? Então, amados, tem que rever conceitos. Paulo está dizendo aqui, ó, Romanos 10, versículo 9. E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Amém, amados? Hoje nós temos aqueles cristãos que pregam o amor e destilam o ódio. Pregam até o amor, mas o coração, o bastidor da vida da pessoa é terrível. No dia que passar o making off da sua vida lá no céu, muita gente vai se surpreender. Tomara que você esteja salvo. Quando passar ali por trás das cortinas, o que acontece nas nossas vidas? Isso é terrível. Por isso que se você um dia confessou a Jesus como Salvador da tua vida, e as pessoas, e ninguém vê você se opondo a nada, não é se opor contra pessoas, contra ministérios, não, mas eu falo é se opor contra o pecado, meu irmão e minha irmã. Claro que com sabedoria, cristão não é agressivo, mas ele não é complacente. Amém? E aí diz aqui, no versículo de número 11, o seguinte: porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. O que Paulo está dizendo? Que todo aquele que crê em Jesus não precisa ficar confuso quanto à salvação. A pessoa que crê em Jesus, ela não precisa ficar se preocupando se perdeu a salvação, se eu de manhã levantei sem salvação e de noite eu peguei ela de novo. Não. Quem crê em Cristo não tem essa confusão, amado. Não vai ser confundido, não fique envergonhado. Mas o que é crer? É você viver como quem creu. Você tem que viver como quem creu em Cristo. Tem que ter tido, nem que seja um pouco de mudança na tua vida. Tem que ter. O crer não é só falar assim, eu sou cristão, não. E colocar lá no Facebook, não, meu irmão. Quem crê, vive como quem creu. Vive preocupado com o que fala, vive preocupado com o que pensa, vive como quem creu. Porque quem crê nele não vai ser confundido. Eu estou vivendo como quem creu em Cristo. A minha vida, ela é uma vida cristã. Então eu não tenho que ficar tendo dúvida quanto à minha salvação. Outra coisa, o que é crer? É andar como quem creu. É andar como quem creu. É no seu dia a dia andar com fé. Não é, eu creio em Deus, mas quando eu passo por um problema eu me desmancho todo. Que fé é essa? Eu creio em Cristo enquanto eu não tenho problemas. Quando eu tenho problemas eu desmorono. Enquanto não estão me perseguindo, para mim eu sou o melhor cristão. Mas se pisar no meu calo, eu já não tenho mais força. Que fé é essa? Hein? Quando eu creio, eu tenho que andar como quem creu. Igual, por exemplo, você não vê, tem pessoas, gente, que está com a vida destruída. E sempre que você pergunta para a pessoa, o cristão mesmo, ele fala, não vai dar certo, tá tudo encaminhando. Está tudo encaminhando. Claro que a gente tem que segurar na mão de Deus, mas quem está de fora
A única coisa que eles mais querem é ver você chorar, você desanimar, você não vir mais nos cultos, para alguém de fora falar: por que você não foi? Você não foi na igreja hoje? Não. Ah, não, estou meio desanimado. Ah, não, eu sei, eu também sou assim. Aí o ímpio começa a te dar conselho, amados. Por que você não está buscando a Deus mais? Ah, não, por causa que lá na igreja está assim, está assado. Amados, eu falo com o pessoal: gente, você nunca vai ver um ex-macumbeiro falar mal do pai de santo. Ele fala até mal da macumba. Ah, não, lá, os demônios, né? Mas e o macumbeiro? Ele, se cala. Ele se cala. Você nunca vai ver ali a pessoa que está no centro espírita falar mal ali do, sei lá o que lá, o mesa branca lá. Não fala. Mas aí vem o cristão que prega o amor e destila o ódio. Ah, não, fulano, ciclano, bertano, alano, sabe? A gente tem que vigiar, porque a gente tem que andar como quem creu. Como quem creu. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Pastor, mas eu conversar com alguém é errado? Depende. Depende. Essa pessoa, ela crê em Deus? Essa pessoa confia em Deus? Essa pessoa tem alguma coisa boa para te oferecer, para te aconselhar? Se não tem, não abra a tua boca. Você vai estar só simplesmente mostrando que você não vive como quem creu. Amém, amados? É igual eu falo, eu estou aqui para aconselhar, tem obreiros aqui na igreja para aconselhar, talvez você tenha pessoas boas à tua volta para te aconselhar, mas não abra a caixa preta do teu coração para qualquer pessoa não, meu irmão, porque senão o conselho de hoje vira a fofoca de amanhã, ou o conselho de hoje, se você não confiar na pessoa, vira a pregação de amanhã. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. O que é crer? É ter atitudes de quem creu. Marcos capítulo 16, versículo 15, eu vou encerrar aqui. Diz aqui palavras do Senhor Jesus, que a pessoa que crê, ela precisa ter atitude de quem crê. Marcos 16, versículo 15, diz assim, Marcos 16, 15, quem encontrou, diga graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, amados. E disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É pregar. Você precisa isso. Você precisa ir e pregar. Isso é a atitude de quem creu em Cristo. Jesus, ele não está dizendo só para os 12, ele não. Ele está dizendo para 500 pessoas no alto de um monte, dizendo assim, ide todos vocês e pregai a toda criatura o evangelho do reino. Você precisa ir e pregar. Vão te rejeitar? Vão. Mas eu crio, eu tenho que falar. Eu não posso ficar calado. Eu não posso ver o vizinho indo para o inferno e não falar com ele. Ainda que ele diga, você não tem nada a ver com a minha vida, não. O problema é meu, não tem problema. Eu tenho que falar, porque é a ordem de Jesus. Isso é viver como creu. Versículo 16 diz assim, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Ou seja, quem crê se batiza nas águas, amor. Quem crê em Cristo não fica somente no raso, não. Ele desce as águas do batismo para ter uma nova vida com o Senhor. Então, se você diz assim, pastor, eu criei no Senhor Jesus e não se batizou ainda, você precisa se batizar. Você precisa tomar sua decisão. Você precisa olhar para Deus e falar, Senhor, eu quero me render a Ti. Porque se você não faz tudo isso, você vai ser como Israel. Vai estar rejeitando o Senhor. E se você rejeita Cristo, você rejeita a própria salvação. Amém, amados? Vamos ficar todos de pé? Vamos aplaudir o nome do Senhor? Louvado seja Deus.
Amados, põe a mão na altura do teu coração. Feche os seus olhos. Nós precisamos viver como quem crê. Não adianta ter entendimento sem zelo. Está vendo como que machuca? Essa palavra ela é ruim para o homem. Essa palavra ela machuca o homem. Mas ela te leva para junto de Deus. Eu preciso orar por pessoas ruins. O teu concorrente pode estar fazendo um trabalho contra a tua vida. Mas ora pela vida dele. Cada um usa as armas que tem. Quem tem ódio usa ódio. Quem tem amor usa amor. Quem tem o diabo vai usar o diabo. Mas quem tem Deus tem o poder de Deus para usar. Por isso, meu irmão, minha irmã, quero que você pense, reflita. É o presente de muitas pessoas estar desse jeito. Nós precisamos voltar a falar mais do amor de Deus. De impor regras nas nossas vidas que vêm de Deus. É isso que nós precisamos. Por isso que eu te peço hoje, não rejeite a Deus. Não rejeita a vontade de Deus na tua vida, não. Você está com o coração hoje endurecido. Eu não digo para com Deus, não. Mas você tem algum problema com alguém que está difícil de você conseguir perdoar. O filme sempre passa na tua mente. Hoje Deus ele quer te libertar dessa pessoa. Das culpas, das tristezas, das traições. Deus ele quer te libertar de tudo isso. Basta hoje você crer. E quem crê não pode ficar em silêncio. Quem crê tem que viver como quem crê. É enxergar o tamanho da nuvem, mesmo que seja do tamanho da mão de um homem, e dizer: vai chover. É você olhar para o céu e entender, meus irmãos, que tem um Deus que zela pela vida dos que confiam nele. Então eu quero fazer um convite para você hoje. Quero fazer um convite para você abrir a tua vida e deixar essas pessoas que fizeram mal na tua vida embora daí de dentro do teu coração. É tempo. É tempo de viver uma vida nova. Por isso eu quero orar por todos vocês hoje. Quero orar pela igreja, porque Jesus ele precisa que a igreja pregue, que a igreja vá, que a igreja ela dê testemunho. E não é simplesmente o testemunho aqui em cima do altar, não. O testemunho é lá fora. É quem é você. É quem ele é para você. É como você creu. Em nome de Jesus.
É as pessoas, quando verem você decidindo se batizar, dizendo assim: ah não, você não está preparada. Não, Deus me prepara. Eu quero é Deus, eu creio nele, eu quero é morrer para esse mundo e nascer para Cristo. É as pessoas entenderem que aí dentro bate um coração segundo o coração de Deus. Porque assim você será luz em meio a todas as trevas que existirem. Então deixa eu orar pela tua vida, meu irmão. Toda a igreja fecha os seus olhos. Eleva o teu pensamento a Deus. Tem que ser servo de Deus para perdoar quem ofendeu. Para abrir a boca e dizer: Senhor, eu perdoo quem me traiu. Eu perdoo quem quis me matar. Eu perdoo quem puxou o meu tapete. Porque isso vai falar mais de quem é você e de quem você serve. Então fale com Deus, vamos falar. Deus, Ele quer te sarar. Ele quer te sarar para você sarar outros. Ele quer te salvar para você ser canal de salvação, levando as pessoas a Cristo. Então vai falando com Deus nesse momento. Pai querido e Deus amado, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. E o Senhor, meu Deus, consegue ouvir cada oração sendo feita nessa hora. Porque, meu Deus, o Senhor está voltando, Pai. E não é tempo de endurecer o coração, não. Não é tempo, não é tempo, não é tempo. Meu Deus, é tempo de olhar para o céu. É tempo de, meu Pai querido, perdoar. É tempo de ter a vida transformada por Ti. É tempo, meu Deus, de vivermos a Tua vontade e o Teu querer. Por isso, meu Pai amado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vem sondando os nossos corações, Pai. Meu Deus, às vezes nós achamos que somos justos demais, e aí nós apresentamos diante do Senhor um trapo de imundície. Às vezes nós queremos, meu Pai, apresentar uma justiça sem valor. Mas hoje, meu Deus, em nome de Jesus, aqui nessa manhã, meu Deus, nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, ó Deus. Nós precisamos da Tua presença. Nós precisamos, meu Deus, sentir, meu Deus, a Tua vontade. Nós não precisamos subir ao céu, nós não precisamos descer mais, mas, meu Pai querido, nós precisamos de Ti aqui, porque cremos que Tu estás aqui, Senhor. Então manifesta o Teu poder em nossos corações, nos faça pessoas diferentes, nos faça servos diferentes, nos faça filhos diferentes, meu Deus. Meu Deus, o Teu povo está muito parado. O Senhor deu a ordem para pregar e a pregação tem sido muito pouca. Desperta, meu Deus, os que querem ir pregar, meu Pai. Desperta, meu Deus, essa pessoa para lutar pela família dela na pregação, para lutar pela família dela, meu Deus, nos ensinamentos da Tua palavra, assim como o Senhor manda a gente ler, meu Pai, em casa, andando, em todos os lugares, meu Pai, a Tua santa e gloriosa palavra, em nome de Jesus, ó Deus. Que Deus, Ele te guarde sempre. Não se envergonhe do Senhor, não. Não se envergonhe de Deus, não. Deus, Ele te ama. Levanta a tua cabeça, tá? Levanta a tua cabeça. Levanta, levanta, levanta.
Olha para Deus, olha para o céu. Porque quando nós levantamos a nossa cabeça, as muralhas elas caem. Os problemas eles vão sendo eliminados um a um na força do nosso Deus. É pelo peso da glória dele, é pelo peso da graça dele, da manifestação do poder dele. É tudo dele, igreja. Viva como quem crê, cumpra. Só simplesmente creia, só simplesmente viva como quem creu. Viva como quem confia em Deus. Aleluia, aplaude o nome do Senhor.